Bem, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou o Guilherme Pacheco, eu sou educador de formação, atualmente trabalho como formador de professores e tive o prazer de também fazer a formação em análise bioenergético de 2009 a 2013 e os momentos mais interessantes que eu me lembro eram sempre os momentos de workshop e também tive esse grande privilégio de, durante 5 anos de formação, ser acompanhado por Ana Isabel Zibek, que está aqui hoje com a gente. E então esse primeiro bate-papo é exatamente para a gente descobrir um pouco quem é a Ana Isabel e ela contar para a gente um pouco da experiência dela. Então, eu vou dar um breve resumo. A Ana Isabel é psicóloga de formação, é a diretora e supervisora de ensino da Saberj, mas ela também é formada em consciência corporal pela Escola Angel Viana, ela tem cursos em terapia familiar sistêmica pelo Núcleo de Pesquisas aqui do Rio de Janeiro e também um trabalho extenso em constelação feito em diversos espaços e ela vai contar para a gente durante essa entrevista. Então, Ana Isabel, super obrigado de estar aqui e é realmente um grande prazer poder estar conversando com você. Eu que te agradeço muito, Guilherme, e estou muito contente da gente poder começar a fazer esses encontros, né? É um começo aqui com a Exatamente. gente. Eu acho que vai ser muito, muito frutífero para todo mundo que está envolvido na análise bioenergética, nas terapias corporais. Então, ok. Então, vamos começar falando um pouco, mais ou menos como fazem os terapeutas. Vamos voltar lá no passado. E eu queria entender um pouco as razões pelas quais você resolveu estudar psicologia e seguir essa carreira de psicoterapeuta. Bom, eu vou voltar lá atrás mesmo. Pode voltar. Eu sou argentina, nasci em 1966 e por volta dos meus 8 anos, meus pais se separaram. Teve uma fase que eles estavam separados e minha mãe achou que eu precisava fazer terapia e me colocou numa psicanalista. Então, Você ainda estava na Argentina. na Argentina. Então, com 8 anos eu fui fazer psicanálise e foi uma terapeuta extremamente importante na minha vida, né? Durante uns 2 anos eu fiz 2 vezes na semana e a gente brincava muito. E eu me lembro muito da presença dela e principalmente das mãos e do rosto dela. Isso ficou uma marca muito, muito, muito forte. E eu acho que quando eu fui fazer vestibular, que na minha época não era Enem, era vestibular, isso veio muito forte dentro de mim, como se ela tivesse deixado uma semente. O que eu vivi ali com ela deixou uma semente dentro de mim. E a única coisa que com 17 anos eu conseguia pensar era ser psicóloga. Eu acho que tem a ver com esse contato com essa psicanalista. Muito interessante. Até porque uma das coisas que eu sempre fico curioso é exatamente o fato de você ser argentina. A gente sabe que a Argentina é um país de muita formação nessa área de psicologia e principalmente de psicanálise. Eu me lembro sempre do J.D. Nasio, que é um dos grandes psicanalistas lacanianos contemporâneos, e fica para mim essa curiosidade. Por que não? Por que escolher uma terapia corporal e não seguir o caminho da psicanálise? Você já me deu uma dica nessa sua primeira fala. O seu olhar para a sua terapeuta já era um olhar meio corporal. É mais ou menos por aí? Acho que foi bem mais do que isso, né? O que aconteceu?
Em 1978, tivemos que sair da Argentina na época da ditadura militar, né? Meus pais eram sociólogos, meu pai também era médico homeopata, e os dois foram perseguidos. Na época, meu pai tinha muitos amigos que tinham vindo para a Bahia, aqui no Brasil, Olha, e um amigo conseguiu um trabalho para ele na Secretaria de Saúde do Piauí, em Teresina. uau. Então, com 12 anos, eu saí de Buenos Aires, entrando na adolescência, para morar em Teresina. E na minha fase ainda de Buenos Aires, eu fazia aula de dança, porque eu queria ser bailarina. E quando eu cheguei no Piauí, eu fiquei muito mal. Era uma mudança cultural. Eu fiquei com a minha cabeça cheia de psoríase, fiquei muito Uau. mal. E um dia eu virei para minha mãe e falei, eu preciso fazer aula de dança. E foi a dança que me ajudou muito. Eu consegui em Teresina uma boa professora de dança e foi uma ferramenta incrível para mim, para o movimento, né? Depois, moramos 2 anos em Teresina, depois a gente foi para Brasília. E em Brasília continuei fazendo minhas aulas de dança e comecei a jogar tênis. Então, eu sempre senti que o movimento, a coisa corporal, era de sobrevivência para mim, né? De poder estar viva, né? Mais do que sobreviver, poder realmente viver, né? E finalmente chegamos no Rio, né? Chegando no Rio, eu senti que eu estava mais em casa, porque era mais semelhante à minha cidade natal, né? Daí eu continuei com as aulas de dança, eu queria ser bailarina. E na minha adolescência comecei a fazer aula na Escola da Angel Viana. E na hora do vestibular, eu achava que eu não ia sobreviver como dançarina, né? Como bailarina. Então, tinha essa lembrança da minha querida terapeuta argentina, né? Por isso decidi fazer psicologia. E então eu fazia faculdade de psicologia na Universidade Santa Úrsula, atravessava a passarela, de manhã eu estava na faculdade e de tarde eu passava na escola da Angelviana. Então, na verdade, você já começou a fazer uma integração psicologia e corpo muito antes de conhecer a análise bioenergética. Exatamente. E eu tive a sorte na minha faculdade na época, na Santa Úrsula, na hora de fazer o SPA, o Serviço de Psicologia Aplicada, né, o estágio, eu tinha um professor de Reich na Uau! faculdade. Naquela época era muito raro isso. Então eu entrei na equipe Reichiana e eu terminei a faculdade atendendo na equipe Reichiana, né? E ao mesmo tempo, por toda a minha história com a dança, né, e ter feito a escola da Angel, né, de consciência corporal, eu dizia, eu preciso, terminando a faculdade, eu preciso me aperfeiçoar numa técnica que inclua o corpo. Isso eu não tinha Claro. dúvida disso, não tinha dúvida. E aí coincidiu exatamente quando eu terminei a faculdade, começou a SABERJ, a Sociedade de Análise Bioenergética do Rio de Janeiro, que tinha sido fundada em 89, mas a primeira turma começou em 92, e eu fui da primeira turma da SABERJ. Então, foi assim que tudo começou. Então, uma sincronicidade total. Sim. É porque tinha que ser, né?
Eu sentia que eu não podia deixar o corpo de fora, não tinha como. Interessante. E aí, você está na Sabesp desde então, sendo, num primeiro momento, como aluna do curso e depois como formadora. O que aconteceu é que eu fiz os 5 anos de formação, né? No início, a Sabesp foi fundada, né, pela Marta Zanetti, Oswaldo Guimarães, Heloísa Abrantes, Carlos César Gallier, a Renata Azevedo, Benjamin Mandelbaum, Solange Catanhede e o Sérgio Maciel, né? Que foram todos meus professores, né? Ora em aula teórica, ora em workshop. Aos poucos, alguns foram saindo, né? E os principais, né, que realmente me marcaram foram a Marta, Oswaldo, a Heloísa e o Carlos César, né? Foram meus mestres aqui no Brasil. E eu fiz os 5 anos de formação. Na formação também tive a alegria de ter a Leslie Case, que foi minha grande treina internacional. O Rainer Steckel também. Cheguei a conhecer o Frank, que foi o grande, o Frank Steckel, né? Ladik, Uhum. Frank Ladik, que foi o mestre, né? O grande mestre dos fundadores, né? E depois tive o prazer de conhecer o Gui Tonellat e a Maris Das também, que uma época ela chegou a fazer parceria com o Gui. E aí, quando terminei a formação, em seguida comecei como assistente. Então, eu emendei 5 anos de formação e 5 anos como assistente de turma, né? E aí, na sequência, já fui nomeada local trainer. Então, comecei, 10 anos depois, né? Em 2002, seria, né? Comecei como professora local trainer. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse lugar de treinadora e lugar também de terapeuta e treinadora. É, esse é um lugar de grande responsabilidade. Você sente esse peso da responsabilidade de estar treinando outras pessoas e também de estar cuidando de pacientes e de ser um exemplo para essas pessoas. Ah, sem dúvida. Mas eu acho que o que mais assim me incentiva, né, a estar nesse lugar é ver a transformação das pessoas, né? Ver os alunos entrando no primeiro ano e saindo no quinto ano assim, não tem um aluno que eu não tenha visto uma transformação incrível, incrível. Isso dá um prazer, assim, um brilho nos olhos e uma vontade de continuar, né? Ver essa possibilidade de fazer parte desse caminho das pessoas, né? E de poder ajudar, né? Porque a formação de bioenergética ela é muito vivencial, né? Ela tem uma parte teórica, mas o carro-chefe dela são as vivências. E a gente o que é legal é que a gente ensina com o material que vem dos alunos. E é de verdade, né? Ninguém está ali Eu sei. fingindo. É tudo ao vivo e a cores. Então, poder ensinar com o que está se vivenciando, né? Cada assunto de cada workshop, as pessoas são remexidas, né, naquele tema e o tema emerge e o professor ensina a partir do que vem do aluno. Então, assim, eu acho que não tem forma melhor de aprender do que dessa forma, né? Eu aprendi dessa forma e a coisa realmente fica introjetada, né, dentro da gente, né? Porque a gente vivenciou aquilo, né? Não tem como esquecer, é inesquecível, né? Eu acho que não tem melhor forma de aprender, né?
E do ponto de vista do trabalho psicoterapêutico, porque esse aspecto bem prático da bioenergética é muito claro. O Alexander Lower, que fundou, um dos fundadores da análise bioenergética, o seu livro mais conhecido no Brasil é o livro Exercícios de Bioenergética, o caminho para uma saúde vibrante. Então tem esse aspecto muito prático. Isso difere do trabalho, por exemplo, que um psicólogo faria no consultório, que um psicoterapeuta, um psicanalista estaria fazendo, ou o caminho é diferente, mas o objetivo é mais ou menos parecido? Olha, a bioenergética, né? Eu sempre digo que aqui no Brasil a gente tem que ter muito cuidado porque tudo vira bioenergética, né? O brasileiro é muito corporal, né? Então qualquer coisa é bioenergética, é energia, né? Então isso às vezes me dá muita indignação, porque eu digo, olha, é análise bioenergética, né? A gente trabalha com a parte analítica, Então a gente fala um pouquinho. trabalha com o conteúdo, né? Do que é dito. A gente vem da psicanálise, o Lowen é discípulo do Reich, que era um psicanalista, né, Claro. contemporâneo do Freud, mas a gente acrescenta o olhar para o corpo. Então, não só o que é dito, mas como é dito, a forma, né? Tanto com o olhar, quanto com o tom de voz, quanto com as mãos que falam, as pernas que falam, o corpo que fala, a postura que fala. Muitas vezes a pessoa fala uma coisa com as palavras, o corpo diz outra coisa, né? Então, a gente tem um material, a gente fala que a história da pessoa está no corpo, né? Eu costumo dizer, né, que quando a gente fala eu, a gente não bota a mão aqui, né? A gente bota a mão aqui, né? A gente fala assim, porque eu, não, a gente não fala porque eu, a gente bota a mão aqui, né? Eu, É né? muito legal. A angústia fecha aqui no diafragma, né? Quando a gente está com medo, a gente levanta o ombro. Muitas vezes a gente tem um desarranjo intestinal, né? Tudo tá aqui no corpo, né? A raiva vem aqui das omoplatas, né? Então, assim, é um material de uma riqueza tão grande que como deixar isso de fora, né? Se a história da pessoa também está no corpo. Então, muitas vezes a pessoa chega no consultório completamente desconectada e não consegue aprofundar a fala e completamente racional, né? Então, você ir para o corpo, você um pouco tira a pessoa do controle da palavra, né? E, e traz é uma oportunidade de aprofundar, de acessar a pessoa de um outro lugar, né? Que muitas vezes através da palavra não está sendo possível. Assim como muitas vezes também, não necessariamente a gente precisa trabalhar com o corpo todas as sessões, muitas vezes a palavra está tão corporificada, né? Está tão integrada, né? Que a sessão é só falada também, né? Mas assim, o que eu acho que o que diferencia é que a gente está preparado para ter esse olhar para o todo, olhar para a pessoa como um todo. E, além disso, eu acho que a diferença, que também é uma coisa que sempre me encantou, né? Desde a minha psicanalista da infância, que eu sentia que ela estava muito presente com o olhar dela, né? Era um olhar muito presente e eu sentia que quando ela estava comigo, ela estava de verdade, né? E enquanto a gente jogava, a gente brincava, ela fazia perguntas importantes para mim, né? E eu tinha chance de falar coisas importantes para ela, né? Então, eu sinto que a análise bioenergética permite um terapeuta também muito presente, ativo, né? Um terapeuta que pode se emocionar com o seu paciente, né? Então, que pode dizer o que está sentindo, o que está vendo, o que está pensando, né? Então, isso sempre me interessou.
né? Eu fiz tentativas de terapias onde o terapeuta quase não falava nada, não se colocava, eu dizia assim, isso não serve para mim, isso não me ajuda, eu preciso de alguém de verdade na minha frente, né? Então, eu acho que a análise bioenergética dá essa oportunidade para o terapeuta, né? Então, que dica você daria para uma pessoa, por exemplo, que nunca fez terapia, mas que gostaria de se aventurar nesse caminho de autoconhecimento? Esse trabalho vale a pena? Porque também você fala um pouco dessa necessidade de se explorar e de se entender, e isso pode ser doloroso. Então, você acha que esse tipo de trabalho vale a pena? E por quê? Eu acho que vale a pena porque eu sempre digo para os meus pacientes que a gente encarna 2 vezes na vida, quando a gente nasce e quando faz terapia, Eu né? acredito piamente nisso. E você que me Né? conheceu no início do curso e ao final, certamente sabe que é verdade, né? Então, eu acho assim que a gente encarna, a gente nasce numa família e para sobreviver a gente vai desencarnando, né? A gente vai desabitando o corpo para poder sobreviver. Então, a terapia te dá uma chance de você encarnar novamente, incorporar novamente. E isso não tem preço, né? Claro. Porque eu acho que você ser dono de você é, antes de mais nada, ter um diálogo interno com você, entender o que está acontecendo com você. Então, é através do terapeuta, através dessa, né, como a criança e a mãe, né? É esse vínculo horizontal que faz o eixo vertical, né? E é isso que a gente, na terapia, através do terapeuta, vai refazer essa ponte, né? Essa linha na horizontal que ela ficou capenga, que foi quebrada, né? Que foi interrompida, né? Para novamente adquirir um eixo mais digno, mais inteiro, né? Então, acho que a terapia te dá a possibilidade de você ser autônomo. E para você ser autônomo, você tem que fazer contato com as sensações, as emoções, os sentimentos, né? Não tem como ser autônomo sem ter essa percepção de si mesmo, né? Mas é interessante que você começa falando de um aspecto que é muito maternal. O Alan Shore, também que trabalha com neurociência e psicanálise, ele fala muito dessa protoconversação que acontece entre a mãe e o bebê, e que é límbica e que aparece pelo olhar. E isso parece ser parte desse processo. Então, fica uma curiosidade: faz diferença ser um terapeuta homem? Faz diferença ser a mulher estaria mais apropriada nesse sentido, porque ela já naturalmente já tem esse olhar? Se alguém te perguntasse sobre essa questão, faço com homem ou faço com mulher? Como é que você responderia? Olha, eu acho que tanto o terapeuta homem quanto o terapeuta mulher, ela depende muito da trajetória do próprio terapeuta, né? Porque eu acho que a gente atender, ter pacientes, a gente tem a obrigação da gente se tratar, né? Da gente avançar sobre o seu próprio processo pessoal, né? Então, a gente só pode ir com outros a lugares que a gente já foi, né? Então, eu acho que um terapeuta homem pode fazer maternagem. Eu acho que pode. Assim como uma terapeuta mulher pode ajudar o paciente a ir para o mundo, que seria mais uma função paterna, né? Obviamente que energeticamente, né, uma presença masculina é diferente de uma presença feminina, né? Tem uma coisa energética ali. Mas eu acredito que um homem pode fazer maternagem, né? E uma mulher pode ter um papel de ajudar o paciente a ir para o mundo, né?
Isso. Vamos continuar nesse tema e falar um pouquinho sobre essas questões do masculino e feminino. Eu fico lembrando sempre da Maria Rita Kell, que fala sobre as identidades femininas, e ela cita também o fato de que, pelo menos na prática dela, muito mais mulheres aparecem no consultório do que homens. Como é que você interpreta isso? Primeiro, se isso é a sua prática também, você tem mais pacientes mulheres, e como é que você veria isso? Tem a ver com essa sociedade que a gente vive, esse espaço do homem, o espaço da mulher, a mulher que cada vez mais ganha espaço nessa sociedade patriarcal? É por aí ou você vê de uma outra forma? Eu acho que desde criança a menina tem mais permissão para sentir que o menino, né? O menino geralmente, acho que isso já foi pior, né? Eu acho que está bem melhor hoje em dia, mas ainda tem uma coisa de menino não chora, menino não sente medo, menino tem que ser forte, né? Então eu acho que tem uma coisa cultural, né? De que os homens não podem se emocionar, né? Não podem sentir. E que, de alguma forma, os homens acabam ficando mais travados, né? Mais racionais. E eu acho que, de uma forma geral, os homens têm mais dificuldade mesmo de aceitar essa ajuda terapêutica, né? Entendi. Vamos falar um pouco também sobre esse espaço que você mesmo criou na sua prática, de ampliar. Eu sei que você adora bioenergética, mas eu sei também que você foi para novos caminhos. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas pontes que você própria criou no seu trabalho terapêutico e como que elas se integram nesse bojo que é a análise bioenergética. Então, eu acho que a minha vida profissional sempre foi permeando minha vida pessoal, né? De alguma forma. Então, num determinado momento, me separei, né? Estava casada há 17 anos com 3 filhos e, coincidentemente, já há algum tempo eu disse, eu preciso achar alguma outra coisa para complementar, quero continuar estudando, não sabia o que era. E foi nesse momento da minha separação na vida pessoal que eu conheci o Moisés Groisman. Sim. Então, fiquei na Núcleo Pesquisas durante 10 anos, fiz a formação com ele, fui elaborando e ele me ajudou muito, né, no meu processo familiar, né, da minha separação. E novamente, então, e ele tinha um espaço também para a parte vivencial, né? Ele também trabalha com a teoria e com a parte vivencial, né, no ensino dele. E ele tem um exercício muito famoso, chama Ontem e Hoje, onde o aluno vai fazendo várias cenas familiares de fases diferentes da vida e no final faz uma escultura familiar, né? E a partir disso aparecem muitas coisas, né? O que a pessoa, o aluno que está ali, né, está precisando, qual é o próximo passo que está precisando dar naquele momento na vida. Então, foi assim, uma escola maravilhosa, maravilhosa. Em nenhum momento senti que a bioenergética ficava de fora, muito pelo contrário, né? Mas, a partir daí, eu comecei a olhar para o meu paciente dentro do sistema. Então, a partir daí, já na primeira entrevista, na primeira sessão, rapidamente eu precisava saber: você é filho único? Você é o mais velho? É o do meio? É o mais novo? Né?
qual é a profissão dos teus pais, né? Assim, e aí, a partir daí, quando o paciente chega, ele chega e eu vejo como o sistema dele, olhar, isso para mim hoje em dia é automático, né? Então, a partir daí eu comecei a atender casal também, a partir dessa formação, e comecei a atender família, né? E individualmente mesmo, sempre com esse olhar sistêmico e também entendendo qual era a missão familiar daquele indivíduo, porque eu acredito que todos nós, naturalmente, ocupamos, naturalmente, para ocupar um lugar, para ter um lugar na família, a gente assume uma missão. Isso se dá de uma forma completamente inconsciente, né? Então, descobrir essa missão é muito rico para saber do que eu sou prisioneiro ou prisioneira, né? Porque ao mesmo tempo que a missão me deu um lugar, me deixa limitada e presa. Sim, claro. Nessa missão. Então, descobrir essa missão é uma possibilidade também de ser um pouco mais livre, né? Na É, vida, né? essa missão me Experimentar parece outros lugares, apesar de que a gente acredita, né, na terapia familiar sistêmica, que essa missão já faz parte da matriz, né? Já faz parte já está enraizada, né? Você não vai virar outra pessoa. E isso também, nessas novas configurações de família, isso também funciona de uma forma parecida, né? Não entendi. Sim, quando a gente pensa nessas novas configurações hoje em dia de, por exemplo, 2 mulheres que criam um filho ou 2 homens com uma criança adotiva, esse mesmo sistema vai funcionar de uma forma, parecida. Sim, porque sempre um vai fazer o papel, né? Naturalmente, um faz um papel mais maternal e outro mais paternal. É Que muito interessante. bonito de ver isso, né? Como que essas energias do feminino e do masculino são necessárias, né, para a nossa constituição, né? Então, o que eu vejo é que sempre um vai fazer um papel mais masculino e outro mais feminino. E essa investigação me lembra um pouco o que o Freud dizia sobre o psicoterapeuta arqueólogo que vai se aprofundando nas questões e, pelo que você está me contando, é uma forma diferente também de aprofundar, né? Talvez de uma maneira que a bioenergética não consiga dar conta, só a É, bioenergética. mas você sabe, Guilherme, que uma coisa que eu acho que foi me encantando na bioenergética, quando eu comecei, era aquela bioenergética mais hard, né? Mais do exercício, que tinha que fazer não sei quanto kicking, tinha que quicar, e tinha que bater, e tinha que gritar, né? Isso nunca me agradou muito, né? Então, eu me lembro muito do Frank, me lembro muito da Leslie. Eu tive mais contato com a Leslie, né? E ela trabalhava muito no vínculo, muito, muito no olhar, no vínculo, na presença. Isso sempre me encantou. E então ela deixou uma semente muito forte dentro de mim da importância do relacional, do vínculo, de trabalhar no vínculo. Essa E semente, desculpa, essa semente parece que ela também atualmente é resgatada pelo Gui Tonella, que você já citou. então, aí o que eu ia te falar é que teve um congresso na Itália, que agora não vou me lembrar que ano que foi, um congresso na Itália de bioenergética, e lá eu fiz o pré-congresso, e o pré-congresso era com o Gui e com a Marise. E o trabalho foi a primeira vez que eu não conheci o Gui, né? O meu encontro com o Gui foi nesse congresso. E o trabalho era simplesmente ficar diante dele e dela, em silêncio, sem fazer nada. Tudo começava ali.
E aí, quando terminou, eu me lembro que foi fortíssimo, me marcou muito esse pré-congresso, foi muito forte para mim. E eu digo, hoje em dia eu vejo quanto que isso me marcou no que eu fui perseguindo, sabe? Que é, de alguma forma, né, transferencialmente, ali a transferência se dava muito rápido, maciçamente, diante do pai e da mãe, né? Então, eu fiz trabalhos incríveis, vi trabalhos incríveis e falei, é isso que eu quero, né? E talvez não tenha sido à toa que eu tenha ido para a terapia familiar sistêmica e depois para a constelação familiar, né? Porque eu acredito muito nesse trabalho, porque eu não acredito no exercício pelo exercício, né? Aquilo tem que integrar, tem que fazer um sentido, senão se perde, né? E se integra na relação, no vínculo. Ao mesmo tempo, o que me vem à cabeça, voltando até o que você falou sobre essa energia extrovertida do brasileiro, e é sempre muito cheia de movimentos, isso deve ser um desafio, esse trabalho que você está dizendo, que é um pouco mais lento, que é um pouco mais aprofundado, mais límbico, também deve ser um desafio para o paciente médio que, de alguma forma, se esconde no movimento. De repente, se para e olha, isso muda um pouco o, o próprio trabalho do terapeuta. Você sente isso nos pacientes, um certo incômodo por ser tão diferente da natureza, essa natureza espontânea do brasileiro. Não acho que seja pela natureza espontânea dos brasileiros. Acho que tem pessoas que têm mais resistência, né, para aprofundar e para falar de si, né? E tem pessoas que realmente o caminho é mais lento porque é mais difícil, né? Para outras é mais fácil. Mas eu acho que essa integração da bioenergética com a terapia familiar sistêmica, tem várias. Na terapia familiar sistêmica também tem uma técnica que a gente usa, né? Um trabalho que chama genograma, que a gente, como se fosse uma árvore genealógica. E o genograma ele funciona como um desenho. E todo desenho traz coisas do inconsciente, né? Então, é um recurso que eu uso muito também nas sessões, fazer o genograma, né? Muitas vezes a gente pode fazer uma pergunta para o genograma e ver o que a pessoa, como ela construiu o genograma, como é que se relaciona com a pergunta e ajudar a pessoa a responder a sua pergunta através do genograma. Tem vários exercícios também na terapia familiar sistêmica, né? Que a gente aprende, né, na formação. E outra coisa que me ajuda muito é a constelação familiar, porque na constelação você pode trabalhar com pessoas, né? Você monta um grupo, marca um dia e você usa as pessoas como representantes, né, da pessoa que está sendo constelada, tanto representando a pessoa quanto as pessoas da família, né, dessa pessoa que está sendo constelada. Mas também, individualmente, no consultório, você pode trabalhar com bonequinhos. Então, esse trabalho com os bonecos também é muito interessante, porque é uma ajuda muito grande para aprofundar, né? Exatamente nesse tema relacional, do vínculo, das pessoas do teu sistema, né? O que cada um desse sistema está sentindo, o que a pessoa que está ali na tua frente, representada pelo bonequinho, está sentindo. Então, é uma técnica muito, muito eficaz para aprofundar também, né? E o que eu acho
bacana é que a constelação familiar ela junta a bioenergética com a terapia familiar sistêmica, né? Quando eu conheci a constelação, eu fiquei encantada exatamente porque juntava as duas coisas. Eu fico imaginando que nesse momento de pandemia, onde as pessoas, de alguma forma, se estão dentro de uma família, estão sendo obrigadas a dividir o espaço com muito mais, de uma forma mais contundente, porque estão ali o dia inteiro. Isso deve também ter repercussões na relação entre essas pessoas. O que está acontecendo nas famílias deve ser bastante interessante como momento de uma forma de olhar novo. Eu sinto que estamos passando por um momento de muita angústia, né? E muito estresse, né? E muitas incertezas, e é um momento também muito rico, porque diante do estresse é que vem a defesa, né? Como na criança, né? A gente constrói as nossas defesas a partir dos estresses que a gente vai passando, né? Os estresses mais importantes na vida, né? Os conflitos que fazem a formação da defesa. Então, é um momento onde tudo fica exacerbado, inclusive as nossas defesas, os nossos mecanismos de defesa. Então, também é um momento muito difícil, mas muito rico para se trabalhar. Porque o que está vindo não está sendo inventado, criado por causa da pandemia. Estão vindo coisas que já estavam lá, E que, de repente, se a gente não tivesse vivendo esse momento, talvez não estariam vindo essas informações, né? Ficariam escondidas lá. Então, assim, é um momento muito rico, eu acho, para o trabalho terapêutico. Eu também digo que atender online, eu acho que é mais cansativo para o terapeuta, né? Porque eu acho que uma das coisas que eu valorizo muito é exatamente a presença do terapeuta, né? Acho que isso é muito importante. E eu acho que a gente se fazer presente através da tela é muito mais difícil do que ao vivo. Então, exige um esforço grande do terapeuta, né? Para se fazer presente ali, né? Eu estou aqui, né? Estou aqui com você, né? Ao mesmo tempo, é muito curioso, porque para algumas pessoas o fato de ter a tela, o que eu percebi, esse objeto intermediário no vínculo, né? Faz com que determinadas pessoas se soltem mais e se permitam falar coisas que ao vivo não estavam trazendo, né? E outras ao contrário. Tem pessoas que se retraem mais e é mais difícil, ficam desconfiadas, né? Ficam desconfiadas exatamente na presença do terapeuta, né? Ficam mais retraídas, né? Quem sabe eu vou esperar a pandemia terminar para voltar ao vivo, né? Então tem esses dois aspectos que eu tenho observado. Como é que essa coisa do terapeuta também está entrando um pouco nesse espaço que, num setting terapêutico tradicional, ele é desconhecido. A gente pode escutar o paciente falando sobre a sua casa, falando sobre o seu quarto, mas agora não, agora, tipo aqui, você está dentro do meu escritório, eu estou dentro da sua sala. Isso, Sim. isso também traz algo de novo, de Sim, interessante? isso também é completamente novo, né? Às vezes traz uma dispersão muito grande, né? Porque cai a internet, entra o filho, entra o gato, entra o cachorro, né? Toca o interfone, né? Às vezes o paciente, isso também aconteceu, né? Do paciente não ter privacidade para fazer a sessão, né? E o paciente precisa ir para o carro ou para a rua. Já fiz Uau! sessão com o paciente na rua, né? Com o paciente dentro da garagem, já fiz sessão com o paciente dentro do banheiro,
Dentro do banheiro, É era o o único espaço, lugar. é o, Era é o o, banheiro. é o Então, vamos cúmulo embora. Ana, tem do problema aí para o confinamento. banheiro? Pode ir para o banheiro, vamos embora. É o Né? cúmulo do confinamento, né? Eu estou aqui, esse é o único espaço que eu tenho. Mas é isso, né? Assim, eu acho que o terapeuta, nesse momento, precisa ser flexível, né? Assim, onde é que eu posso te encontrar, né? Onde é que é possível te encontrar? Na rua, no carro, no banheiro, né? E é o que temos, né? Vamos embora. Porque também, ao mesmo tempo, eu imagino que seja um momento onde as pessoas estão precisando desse acolhimento, desse apoio, porque é Sem difícil para dúvida, todo mundo. sem dúvida. É um momento, eu acho, de muito acolhimento, de muito apoio, como você falou. E também de poder expressar essa angústia e essa ansiedade, né? E tentar entender o que, que tem por trás da angústia e da ansiedade, né? Porque estão vindo também medos que já existiam dentro também. Isso que eu estou achando muito interessante, né? E ao mesmo tempo eu acho que é um momento muito interessante de também de entender quais são os recursos diante de momentos de estresse. Quais são os recursos que eu já tenho, e às vezes a pessoa não se dá conta, e também o que eu aprendi com a minha família, né? Por exemplo, uma coisa, por exemplo, eu percebo que eu tenho o recurso do movimento, né? Isso foi uma coisa que veio naturalmente para mim, a coisa da dança, depois jogar tênis, então essa coisa de ir para o corpo. Então, por exemplo, eu na minha casa eu preciso fazer ginástica, eu preciso fazer alguma coisa corporal, mesmo confinado. É um recurso que eu tenho. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu via muito na minha casa, quando meus pais não estavam, quando voltavam do trabalho no final do dia, muitas vezes eu chegava em casa e meus pais estavam na mesa da sala com o livro estudando. Meus pais estavam sempre estudando. Então, outro dia eu me dei conta disso, eu falei, gente, agora, por exemplo, eu tenho estudado muito. Então, é um recurso que eu aprendi com meus pais, né? Como sobreviver a tempos difíceis. Meus pais estavam sempre estudando, né? Então, é interessante cada um se perguntar, né? Que recursos que eu aprendi com a minha família e que recursos que, porventura, eu já trago comigo, né? Naturalmente, que podem me dar um apoio, podem me salvar, né? Nesse Claro, momento de tanto estresse, né? Que podem me ajudar a me autorregular. isso. Eu acho que é isso. O trabalho é de autorregulação. E ao ouvir você falar, eu penso, esse foi um recurso valiosíssimo que eu também aprendi, principalmente do meu pai, e é o que eu tenho feito. Nesse momento, assim, sobrou um tempo, eu pego o meu livro, sento e fico quietinho lendo. Quando eu penso no movimento, aí eu tenho um problema, porque eu fui nadador a vida inteira. E Ah, é eu, verdade. eu Você tenho, sempre eu você tenho foi nadador. sonhado com praia, sonhado com água o tempo todo, porque por mais que eu tente, né, ok, vou fazer uns alongamentos, uma yoga, mas não é a mesma coisa para mim do que estar dentro de uma piscina. E aí, bem, mas aí é o que você falou também, é o que temos, né? Vamos trabalhar as frustrações com o que a gente consegue nesse momento, mas isso, se você me perguntasse qual é a coisa que você mais sente falta nesse momento, eu diria de estar dentro de uma piscina. Aham, pois é. Os amigos a gente encontra online, tem outras possibilidades, um espaço para leitura, um espaço para trabalho, mas a piscina nesse momento está me fazendo muita, Falta. muita falta. Bem, a gente começou falando desse seu início maravilhoso da sua carreira que começou aos 8 anos, porque é assim que eu vejo.
Uhum. Ao mesmo tempo, dessa sua vontade de estar sempre estudando e continuando e aprendendo coisas novas. Então, eu queria talvez terminar você tentando nos dizer para onde que vai esse seu caminho de trabalho na psicoterapia. Eu acho que esse campo das constelações é relativamente recente. Eu acho que ainda tenho muito para aprender dentro desse campo das constelações. Inclusive agora eu tenho, porque tem terapeutas, colegas que me mandam clientes, pacientes deles para fazer uma constelação, né? Então eu tenho feito muita constelação online com os bonequinhos. Então esse tem sido um desafio. Como uma forma de ajudar o processo que está acontecendo com um outro terapeuta. Que interessante. Exatamente, porque a constelação, na verdade, ela é uma técnica que você pode usar pontualmente, sem ter vínculo terapêutico, né? Você pode usar, fazer uma sessão de constelação, onde você aprofunda. A gente sempre parte na constelação de alguma situação de conflito, né? Então, muitas vezes a pessoa, estando em terapia, tem alguma situação que parece que está emperrado, que não avança aqui, né? Então, a constelação ela te ajuda você a aprofundar aquilo, entender melhor do que se trata esse conflito, ou olhar de um outro ângulo, Claro. que você não estava conseguindo ver aquela situação, né? Então, eu sinto que eu ainda estou muito debruçada nesse tema, né, da constelação. A constelação, na verdade, ela surgiu na minha vida porque eu tinha uma supervisanda da bioenergética que não conseguia engravidar. E um dia ela disse para mim, Ana, eu vou fazer uma constelação e eu queria muito que você fosse assistir. Eu falei, eu vou. E aí eu fiquei encantada, porque a partir do conflito era, quer dizer, ela já tinha feito vários exames, não tinha nada orgânico, já tinha feito várias inseminações artificiais e não conseguia engravidar. E na constelação eu vi toda a relação dela com a família, com os pais. Apareceu um nó lá, o que o Bert Hellinger, que é o pai da constelação, né, ele fala dos emaranhamentos, né? Ele fala uma coisa muito bonita que é o que cura é o amor. E o que faz a pessoa doente é a falta de amor. Então, através da constelação, você tenta ver exatamente no vínculo o que aconteceu para o amor estar interrompido. Então, você realmente vai no essencial, né? E a partir dessa constelação, um mês depois, essa minha supervisora estava grávida. Que linda essa história. E de uma forma natural. Então, eu agradeço ela sempre. Agradeço muito, porque foi a partir dela que eu entrei no mundo das constelações e eu acho que eu ainda vou ficar um bom tempo, né? E é um lugar onde eu integro muito tudo que eu já aprendi, né? Um lugar de muita integração para mim. E de muita gratificação. Me parece que é o lugar da terapia, né? É uma forma de integrar tudo nessa vida, né? Porque você vai a um lugar muito profundo e muito essencial onde é que a pessoa, no desenvolvimento dela, onde é que ela parou, o que ela está precisando trabalhar, né? É quase que cirúrgico. Muito Então, interessante. realmente é um trabalho muito bonito. Ana, da mesma forma que você agradece a sua paciente, eu também te agradeço muitíssimo.
por essa entrevista e também quero aproveitar aqui em público para te agradecer. Você já sabe, já agradeci antes por tudo que você me ajudou nesse caminho de autoconhecimento e estou muito feliz de poder estar nesse encontro aqui com você e espero que a gente possa rapidamente se encontrar presencialmente, mas enquanto não podemos, fica aqui um abraço muito, muito apertado. Muito obrigado. Eu também te agradeço muito por essa oportunidade, por esse reencontro, que tinha muito tempo que a gente não se Sim, eu encontrava, já estou né? com saudades, estava com saudades. Você em São Paulo e eu no Rio, Pois é. né? Você vê o que Então, esse mundo virtual não faz, né? temos que aproveitar, né? Exatamente, Essa abertura da tecnologia que nesse momento, né, virou uma ajuda, né, muito grande para a gente, né? exatamente, Aproveitar o que vai surgindo, as oportunidades, né? Mesmo na dificuldade. exatamente. Então, muito obrigada, Guilherme. Obrigado, você também, um grande Adorei, beijo. adorei estar com você. Eu também. Obrigada.